Melhor saúde ao céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. E antes do inverno, o governo ele disponibiliza a vacina contra a gripe, principalmente para a população idosa, né, que tem uma imunidade menor. Então, qual a importância e a eficácia dessa vacina contra a gripe, doutor? Bom, primeiro, precisa entender que essa vacina ela se baseia numa previsão, que nem sempre é a mais correta, de quais as populações, primeiro, qual a população de influenza que vai ter, porque essa vacina é para influenza, ela não é uma vacina para gripe em geral. Aquilo que a gente chama de gripe tem mais de um tipo de vírus que é capaz de dar, né? Isso porque muita gente toma a vacina e acaba desenvolvendo um quadro gripal e diz, a vacina não funcionou. Não é que a vacina não funcionou, ela imunizou contra um vírus e a pessoa está com outro vírus, não aquele pela qual ela foi imunizada. Então essa é uma distinção importante a fazer. A segunda distinção é de que nem sempre, apesar de vacinado, você desenvolve imunidade. Então, você perguntou da eficácia da vacina. A eficácia da vacina de influenza está em torno de 40%. Nossa, tão baixo assim? Isto quer dizer que uma de cada 3 pessoas que toma a vacina vai de fato ficar imunizada, tá? Do ponto de vista individual, portanto, essa não é uma vacina, por exemplo, a vacina de poliomielite é mais de 95%, 98%. É uma vacina extremamente eficaz. Por que a eficácia é tão baixa, então, dessa vacina contra a gripe? Deixa eu só concluir uma coisa aqui, já te conto isso. Então, do ponto de vista individual, a vacina não é essencial. Do ponto de vista de saúde pública, ela é. Por quê? Porque se a gente falar numa cidade de 20 milhões de habitantes, e você falar que você protegeu 1/3 da cidade, você protegeu 8 milhões de pessoas, é um monte de gente, tá certo? Bom, por que a vacina não é tão eficaz? Primeiro, porque ela é baseada numa estimativa de quais vírus virão. Se vierem outros, você não está preparado. Segundo, porque a vacinação repetida ela está associada com um fenômeno que é o sistema imune não reconhecer aquilo como uma coisa diferente. Em outras palavras, isso aqui eu já conheço, né? O meu sistema imune, o meu linfócito pega aquele fragmento do vírus que vem na vacina e diz, isso aqui eu já conheço, não preciso fazer nada contra ele. E na verdade não conhece. Então existem estudos mostrando que talvez seja mais eficiente vacinar a cada 2 anos do que todo ano. Porque isto faz com que o sistema imune do vacinado crie mais anticorpos e não reconheça aquilo como já conhecido. Agora, dê dicas para o nosso ouvinte para prevenir essas doenças respiratórias. Então, a primeira dica é evitar ambientes fechados com alguém que esteja sabidamente contaminado. A segunda dica é lavar muito bem a mão, porque a mão é o principal meio de transmissão. A gente falou de gotículas em suspensão, então o que acontece? Você entra em contato com essas gotículas, fica com aquilo na mão, e embora em suspensão a gotícula dure muito pouco tempo, na mão ela dura horas. E aí você põe a mão na boca, põe a mão no nariz e você leva o vírus para dentro. Então a transmissão pela mão é até maior do que a transmissão pelo ar. Passar a mão em locais onde alguém espirrou, botou a mão, você põe a mão em cima, você pega, leva com você o vírus, você bota a mão na boca, você bota a mão no nariz, você acaba levando o vírus para dentro. Então lavar a mão é muito importante. A outra coisa é o seguinte: o que o frio e a falta de umidade fazem? Eles rompem a barreira natural da nossa mucosa, ou seja, a integridade da mucosa, que é o que reveste a boca, o nariz e lá para dentro, traqueia, pulmão e assim por diante, fica ressecada. Porque o ressecamento faz com que haja uma alteração celular. Então, a coisa mais importante de todas é beber água. E no inverno a gente tende a beber menos água. A gente bebe mais água quando está calor. Porque a gente sua menos no inverno. Tudo. Perde menos água. Perde menos água, tem menos sensação de sede e toma menos água. E é quando a gente deveria tomar mais água. Tá? Para manter as mucosas umedecidas, porque isso não compromete a integridade. O vírus precisa entrar no corpo de alguma forma. E ele entra por uma falha na integridade dessa mucosa. Sim. É mito ou é verdade essa história de tomar gelado? Dá resfriado mesmo? Você fica gripado? Mito. Isto é mito. Na verdade, existem estudos, tem um estudo em inglês muito interessante, que eles pegaram
escolas de meninos entre 7 e 11 anos e separaram a escola em 2 turmas. Uma podia tomar banho gelado, ficar sem camisa, correr na neve, e a outra tinha que usar casaco, ficar numa sala de aula fechada e assim por diante. E teve muito mais infecção no grupo fechado e comportado do que no grupo aberto. Então, porque sempre existiu essa questão. Na verdade, o principal fator, o que deve ser evitado, não é o frio ou o calor. O que deve ser evitado é o contraste. Então, você sai de um ambiente muito frio, vai para um ambiente muito quente, porque tem aquecimento interno e assim por diante, ou vice-versa, isto é ruim. Quer dizer, o contraste de temperatura muito grande é ruim. O que acontece no organismo? É isto, resseca a mucosa e isso facilita a entrada dos vírus. Mas, basicamente, o que deve ser evitado é o contraste. Se você está aquecido, você fica aquecido. Se você está no frio, você fica no frio. Essa transição entre e sai é que ninguém aguenta. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.